Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Se por acaso os outros vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que isso facilita, ainda dá para entender. Então, o assunto desse vídeo vai ser o debate que aconteceu em 2015 do Paulo Cogos contra o Conde Lopê, sendo aí o tema do debate era basicamente anarcocapitalismo versus conservadorismo. Então, eles tentavam justificar os pontos específicos como a legitimação ética da existência do Estado ou da inexistência, etc. E os temas básicos desses dois espectros aí. Eu acho que esse debate foi extremamente importante, não pela qualidade da argumentação do, dos participantes, nem nada assim, mas porque esse debate foi mais ou menos um retrato de uma época de efervescência intelectual, no sentido que despertou o interesse das pessoas para posteriormente estudar mais alguma coisa e definir o seu posicionamento político. Porque antes, vamos dizer, daquelas manifestações de 2013, ninguém sabia direito qual que era o seu posicionamento político. Basicamente todo mundo era de esquerda, que tinha alguma consciência política era de esquerda, e quem não era de esquerda nem tinha conhecimento do que era conservadorismo, liberalismo e tal para poder se posicionar. Pouquíssimas pessoas tinham essa consciência. Então teve as manifestações de 2013 que foram assim manifestações apartidárias, malucas, que ninguém sabia direito o que estava querendo, as pessoas apenas estavam demonstrando insatisfação. E depois daquilo, essas pessoas que antes demonstravam satisfação às cegas foram estudar mais sobre os conceitos políticos até posteriormente entrar em contato com as ideias aí conservadoras e tal e liberais, e foi ter mais gente na sociedade se posicionando como de direita e como conservador e tal. Tanto que foi a partir dessas manifestações que os livros do Olavo de Carvalho tiveram um alcance maior a ponto de se tornarem aí, poderem se tornar a base para o que se tornou aí o movimento de eleição do Bolsonaro, etc. Então tudo começou nessa época. Então eu acho que esse debate é importante na medida que ele é um retrato dessa época em que as ideias estavam sendo debatidas. Como eu falei em outros vídeos, hoje em dia parece que isso se perdeu um pouco. Parece que os debates são apenas esculhambando ou defendendo as medidas específicas do governo Bolsonaro. Mas não tem mais debate o que é o liberalismo, o que é o conservadorismo e tal. Porque isso mais ou menos as pessoas parece que já absorveram o básico desses conceitos. Então não é tão necessário. Mas nessa época as pessoas ainda não tinham absorvido, as pessoas ainda estavam descobrindo isso. Então era uma época de efervescência nesse sentido. E as fraquezas que eu pude ver aí na argumentação do Cogos são sintomáticas de problemas do Cogos não, do Conde, né? Sintomáticas de problemas internos do conservadorismo que eu acredito que sejam as raízes desses problemas que tem hoje na direita, nessas crises internas aí do, dos conservadores no governo e tal. Então a primeira coisa aí que aconteceu no debate foi que o Cogos estava falando sobre o conceito de política, de poder político, e por que isso era estranho à sociedade, que o homem na verdade era um animal econômico, não era político, e que a política era uma agressão à natureza humana e tal. Então aqui ele fala, poder político é estranho à sociedade, então, então vai impedir de chegar à felicidade. Ou seja, como o poder político é uma intromissão aí de um grupo de malvadões que querem escravizar os outros, dominar os outros, ele é uma coisa estranha, então vai impedir que a sociedade realize o seu potencial. Então é toda uma discussão metafísica aí sobre a realização do potencial de um ser. Então a sociedade considerada como um ser, que já é uma coisa que tem milhares de problemas metafísicos para você elaborar, por que a intromissão ali de uma coisa errada, vamos dizer, iria atrapalhar o alcance do bem dessa coletividade. Então isso aí depende do estudo metafísico de como que o ser alcança, como que o ser vai realizar o seu potencial, como que é esse percurso, e também o que, que é o bem, como que seria o bem, por que, que esse bem seria do jeito que é.
nessa afirmação. E tudo isso aí, na discussão do Paulo Cogos, não quer dizer porra nenhuma. Porque ele usa toda a linguagem abstracionista, o método abstracionista do libertarianismo e da praxeologia, etc. Depois ele próprio fala disso. E tudo isso é anti-metafísico e anti-aristotélico, sendo que ele fala que uma coisa que o único meio para você chegar a uma resposta decente sobre isso é a partir dessa linguagem aristotélica. Então, o que é o bem? Então, se você considerar o bem como as pessoas ali dentro da sociedade desenvolvendo seu potencial, vamos supor que entra numa sociedade anarcocapitalista e vira uma moda, todos os jovens começam a cheirar cocaína e usar pó de macaco e adoidado até morrer. Então, de overdose. Então, o que acontece? Na linguagem da ética libertária anarcocapitalista, não tem como você dizer que isso é errado, porque simplesmente ocorreu um movimento espontâneo do mercado, que houve um aumento da demanda sobre aqueles produtos da cocaína, do pó de macaco. Então os jovens começaram a querer consumir, usaram a liberdade sobre a propriedade que eles têm do seu corpo, começaram a consumir adoidado e teve uma epidemia de overdose. Então, vamos dizer, você pode até dizer que pelos seus valores, pela sua religião, sua cagação de regra particular, você acha que ter um monte de jovens morrendo de overdose é errado. Só que você tem que engolir essa sua ética pessoal para sua própria cabeça. Você não pode ter a audácia de querer cagar regras na vida do outro, impedindo que ele exerça o seu direito absoluto à propriedade do seu corpo, criando qualquer tipo de restrição para a pessoa ir lá e consumir as drogas até morrer de overdose. Você tem que deixar ele fazer o que ele quiser. Então, tudo bem que isso é uma hipótese, etc. Mas, considerando que na sociedade anarcocapitalista, vamos dizer, pela abordagem anarcocapitalista de ética, não tem nada que se oponha a essa visão de realização do bem na sociedade, porque um monte de gente morrendo de overdose porque eles querem, dentro do anarcocapitalismo não tem nada que te ofereça ferramentas para dizer que houve um mal naquela sociedade, porque eles estão usando a sua liberdade sobre o próprio corpo, sobre a sua propriedade. Então, ele dizer que a ameaça dos malvadões estatistas é uma coisa que atrapalha o bem na sociedade, porque o bem na sociedade é a livres trocas, etc., de mercadorias baseadas na liberdade absoluta da sua propriedade, baseado no direito absoluto à propriedade, na liberdade absoluta em relação à sua propriedade. Não tem nada que possa dizer que um monte de gente morrendo de overdose porque eles querem, porque eles consumiram um monte de droga, é ruim. Então aqui já mostra que essa visão do Paulo Cogos, apesar de na esfera das abstrações quantitativas, das relações entre as abstrações quantitativas transferidas aqui para o discurso das ciências humanas, não tem nada de errado. Mas se você for tentar fazer a relação disso aí com a situação concreta e dialeticamente você analisar os possíveis efeitos daquilo, você vê que está errado. Tá? Mais ou menos isso. Posso não ter sido muito claro, mas posteriormente vou tentar voltar nesse ponto e melhorar. Então aí depois ele fala, os líderes impõem uma ideologia. Então isso é uma coisa muito esquisita. Porra, na verdade tem líderes que impõem uma ideologia para defender o Estado. Por isso que a gente acha que é normal o Estado. Mas beleza, mas qual que é a ideologia que defende o Estado? Que eu saiba, nenhuma. Apenas ideologia socialista, que tem aquela maluquice, etc. Mas a ideologia socialista é baseada numa proposta revolucionária de mudar totalmente o Estado, bagunçar o Estado inteiro. Então, não é isso que justifica o Estado. Na verdade, a ideologia socialista é uma coisa para confrontar o Estado como ele é estabelecido. Então, o Estado como ele é estabelecido, a democracia parlamentar, etc., qual que é a ideologia que justifica isso? Não tem ideologia nenhuma, porque a ideologia que poderia justificar seria liberal, afinal, o nosso regime historicamente se enquadra no campo da democracia liberal, só que a ideologia liberal justamente oferece as armas e oferece todo o caminho para resultar no anarcocapitalismo, porque ele só esculhamba o Estado, o poder estatal e valoriza a liberdade do indivíduo. Então, se a ideologia que existiria para fundamentar a existência do Estado é a ideologia que deu todas as armas para o discurso anarcocapitalista, então que porra de ideologia é essa que existe para fundamentar o Estado? Então isso é maluquice.
Outra coisa que ele fala, não faz sentido dizer que tenha alguma coisa a ver com ética e o alcance da felicidade, justamente porque o Estado é imoral. Então, beleza. Mas acontece o seguinte, então ele usa o exemplo do estupro, etc. Não, você vê um estupro, então você dizer que o estupro tem a ver com a preservação da virgindade é a mesma coisa que dizer que o Estado tem a ver com ética, etc. Beleza, você pode usar isso como retórica para enfatizar o fato do Estado ser uma coisa monstruosa. Mas ele é uma coisa monstruosa baseada em quê? Baseada em qual ética? Na ética de que a pessoa tem o direito absoluto à propriedade? Então, nessa ética, não tem nada de errado ver uma pessoa gastar o seu dinheiro cheirando cocaína, usando pó de macaco até morrer de overdose, porque ela está usando o próprio dinheiro, seguindo a própria vontade e fazendo uma coisa com a propriedade particular dela, o corpo dela. Então, dentro dessa você diz que o Estado é imoral. A partir de uma concepção moral que não tem instrumentos para dizer que existe alguma coisa errada numa pessoa morrendo de overdose ou numa pessoa se matando, porque a pessoa não está fazendo mal para ninguém, está fazendo com o seu próprio corpo, a sua propriedade. Então essa concepção de ética é muito esquisita. Depois ele fala aqui, a praxeologia é como o homem melhora a sua condição. Aí tá, ele fala que vamos dizer, essa análise das relações espontâneas do ser humano teria que ser estudada a partir da praxeologia, que analisa como o homem melhora a sua condição. E é justamente isso que é o problema que eu estava falando, porque a praxeologia é um método que é baseado nas abstrações quantitativas das relações matemáticas. Ele busca, vamos dizer, a partir da ciência, da matematização ali, da ciência econômica e tal, adaptar isso para todas as ciências humanas a partir de uma análise abstracionista da ação humana. Mas justamente o Mises, que é o cara que criou a praxeologia, aliás, justamente uma das prioridades dele era criar uma análise da ação humana que tivesse abstenção de valor. Então ele não ia dizer se aquilo é bom ou não para o ser humano, se o ser humano está caminhando em direção ao bem, em direção à sua realização ou não. Ele só ia dizer, olha, se você quer fazer determinada coisa, você tem que fazer outra coisa para conseguir isso. Acabou. Sem colocar em questão o que é essa coisa. Essa coisa é boa ou não. Sem colocar nada disso em questão. Porque isso já seria metafísica, aristotélica, já seria cagação de regra. Resumindo, lógico que não é bem assim. Depois o Anselm Hope vai tentar criar uma ética que não tenha cagação de regra, etc. Mas resumindo, o Mises não quis colocar juízo de valor na praxeologia. Então, mesmo que você tente forçar a barra para criar uma forma lógica, abstracionista e baseada apenas nas abstrações quantitativas para criar uma concepção que analise a ação humana buscando a compreensão de como que o cara vai atingir o bem, vai atingir o bem-estar, isso aí, dentro da própria elaboração inicial da praxeologia, existem vícios que impedem que isso aconteça. Então, até onde a gente chegou por enquanto na argumentação do Paulo Cogos, você pode dizer, mas não é bem assim, mas o Anselm Hope falou outra coisa, mas em outros vídeos eu vou esclarecer, e aliás, outra coisa eu já esclareci nos vídeos passados, na verdade, mas aqui, dentro do que o Paulo Cogos apresentou da concepção ética, não tem nada que impeça que você, a partir da praxeologia, a partir do estudo da ação humana, da interação do ser humano com o meio, não tem nada que impeça que você considere que um cara morrendo de overdose porque comprou um monte de cocaína, um monte de pó de macaco, é algo antiético e é algo errado. Então ele dizer que a praxeologia, que é o meio para você verificar como que o homem faz a melhor escolha, a partir de uma concepção de ética, é uma coisa muito esquisita, porque que concepção de ética é essa que uma pessoa morrer de overdose, uma pessoa se suicidar, uma pessoa abandonar um bebê, como eu vou falar posteriormente, não tem nada de errado. Então isso é muito esquisito. Eu preferia ser assaltado por uma gangue de malvadões numa sociedade que considera que abandonar um bebê é errado, do que viver numa sociedade 100% ética, 100% boazinha na concepção do Cogos, em que as pessoas acham que o casal abandonar o bebê, como era na Roma Antiga, não tem problema nenhum. A pessoa morrer de overdose e suicidar não tem problema nenhum. Mas isso aqui eu vou esclarecer posteriormente. Então depois ele fala, o libertarianismo não é utópico, porque o que é utópico é o Estado, porque o Estado quer, vamos dizer, solucionar todos os problemas, o Estado quer melhorar a sociedade a partir de uma ideologia, de uma mentirada, e o libertarianismo não é utópico porque ele se baseia na realidade, que é o direito natural à propriedade,
a ética maluca do libertarianismo, etc. Então, todas as críticas que eu fiz nos vídeos anteriores sobre a ética do libertarianismo já permitem que você olhe isso aí e você entenda que, na verdade, não tem nada de realista na abordagem libertária, justamente porque ela é abstracionista e isso significa que ela faz um recorte dos aspectos da realidade que são compatíveis com o estudo das abstrações na esfera quantitativa, nas relações quantitativas da matemática e da lógica matemática. Então, tipo, se falar A mais B é igual a C, então C menos B é igual a A, uma coisa assim. Então, tipo, na esfera da lógica matemática isso aí tá certo, mas é uma esfera tão abstracionista que você pode pegar os elementos ali da equação, daquele raciocínio que você quer desenvolver e substituir por letras. Então isso aí já mostra que não existe num raciocínio abstracionista baseado nas abstrações quantitativas uma preocupação muito grande de você chegar à realidade e entender a realidade. O que existe é uma preocupação com a forma pela qual você vai expor as conclusões que você chegou sobre a realidade. Você vai deixá-las coerentes. Porque se você for se você for buscar a realidade, aí que entra o negócio da substância que eu vou falar anteriormente, que o Cogos não desenvolveu o suficiente, mas que é basicamente isso. Porque se você estiver preocupado com a realidade, cada letra dessas, cada elemento do raciocínio que você vai desenvolver é importante pra caramba. É muito importante você entender a essência de cada um deles. Quando, na verdade, no raciocínio maluco abstracionista aplicado nas ciências humanas, você pode substituir por letra, igual numa equação matemática. Tanto que os libertários sempre é muito frequente que eles usem esse tipo de artifício. O indivíduo A comprou a mercadoria B e foi trocar com o indivíduo C, que não se substituindo por letras como se fosse uma equação, justamente por isso, porque eles são abstracionistas e cometem o erro que eu venho falando em todos os outros vídeos. Mas, por enquanto, eu vou avançar com a questão do Conde, Lopé agora. Foi a parte que ele falou. Então, aqui inicialmente ele fala: essas frases de efeito não têm conteúdo substancial. O que analisaria a realidade seria a filosofia de Aristóteles, Platão, São Tomás, etc. Então, concordo. Realmente, o que seria melhor seria recorrer à filosofia clássica, mas quando ele fala que essas frases de efeito retóricas não têm substância, isso empobrece a argumentação dele, e eu acredito que justamente essa pobreza teórica, pobreza do desenvolvimento teórico, dos conceitos e da defesa das pautas específicas foi o que ocasionou na situação degradante do movimento conservador e causou os problemas internos do movimento conservador. Então, como que eu vou explicar isso melhor? Porque primeiro, quando ele fala que o seu argumento não tem substância, isso é simplesmente, não gostei desse argumento e foda-se, é uma coisa completamente vaga. Eu até falava de brincadeira com os meus amigos que era o argumento do mocotó. Tipo, seu argumento não tem substância. Então, como se a substância fosse uma coisa palpável, material tal, e que alimentasse bastante pessoa, como um geleia de mocotó. Então, esse argumento não tem substância, como se você estivesse procurando uma coisa física no seu argumento para se alimentar, uma coisa assim. Então, você vê aí que o Conde Lopé demonstra a influência do Olavo de Carvalho em muitas coisas do que ele fala. Então, inclusive, hoje em dia, infelizmente, ele brigou aí com o Olavo, etc., que eu acho uma grande sacanagem, porque ele demonstra... Eu acho que se não fosse o Olavo, o Conde Lopé não ia desenvolver nada intelectualmente, porque nos primeiros vídeos aí dessa época ele demonstra uma influência muito grande do Olavo. Então, era pra pelo menos ele ter gratidão pelo cara que se discordasse ainda que ele discordasse, teria que ser respeitoso com o cara que acrescentou tanto, etc. Mas ele tá nem aí, tá xingando mesmo, esculhambando o Olavo. Mas aqui ele demonstra a influência do Olavo, porque é o Olavo que fala isso. Porque no desenvolvimento teórico aí, moderno não tem substância real, etc. Mas você simplesmente pegar e falar, não tem substância, isso não quer dizer nada. Mas qual que seria o real significado disso? Se você estudar o Olavo mais a fundo, etc., você percebe o significado disso e como que o Conde Lopé deveria desenvolver essa questão de não ter substância para não ficar parecendo uma coisa vaga e
que não dá para você entender direito o que é. Se é uma coisa, um mocotó, uma coisa material para você comer, o que você está procurando no argumento do cara para dizer que não tem substância. Então, na verdade, o que seria substância seria você pegar essas premissas que ele está apresentando e comparar com a realidade. Você vê o processo dialético de comparação com outros fatores e outras informações possíveis de, vamos dizer, de acrescentar alguma coisa na compreensão daquele objeto para definir aquela premissa, aquele aspecto específico do discurso do cara, para definir se ele realmente procurou fazer uma ligação daquilo com a realidade e pensou nas implicações que aquilo poderia ter num processo dialético para compreender aquilo melhor ou não. Então, nas argumentações dos libertários anarcocapitalistas, o problema do abstracionismo é a pobreza dialética que eles usam para elaborar as premissas. Então, justamente o que eu estava falando, o indivíduo A comprou a mercadoria B, vendeu para o indivíduo C, etc. Então, na lógica matemática, para você fazer na lógica na matemática, para você fazer uma equação, não interessa sobre o que você está falando, não interessa se tipo 2A mais 3B é igual a 2Y. Então, tipo, não interessa o que é o A, B ou Y. Pode ser substituído por qualquer coisa. Então, realmente não interessa a substância daqueles elementos ali da equação. Agora, nas ciências humanas, é o oposto. Toda discussão sobre valores, sobre metafísica, a discussão metafísica sobre o estabelecimento de valores e uma discussão sobre a realidade da sociedade humana que inclua esses valores, para você dizer como deveria ser melhor uma ação ali na sociedade, tudo isso exige que você estude esses elementos com a maior profundidade possível na relação que eles têm com a realidade. Então, o Conde-Lopeu, ao invés de falar simplesmente, seu argumento não tem substância, não tem mocotó, ele devia explicar isso tudo, devia explicar por quê que a análise anarcocapitalista e libertária é deficiente por não fazer esse processo. E por que a filosofia clássica do Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino realiza esse processo melhor. Mas tudo bem que isso já dá muito trabalho para fazer, até para pegar os textos, explicar e tal. Tem que deixar para outros vídeos porque dá muito trabalho. Mas naquele debate ele deveria pelo menos sintetizar isso e falar alguma coisa disso que ele não fez. Depois ele fala aqui, libertarianismo não é teoria política porque não se consagra na realidade, por isso é negação de qualquer teoria política. Então é justamente isso que eu estou falando. Ele falar que o libertarianismo não é teoria política, ele está concordando com o Paulo Cogos, porque o Paulo Cogos realmente vai falar, não é política, porque a política é coisa do demônio, porque a política é uma merda, o que o ser humano... O que é bom para o ser humano é economia, trocas econômicas. O indivíduo B comprou mercadoria C, vendeu para o indivíduo A e por aí vai. Isso que é legal. Então, aqui ele não, vamos dizer, fez um ataque incisivo às bases do argumento do Cogos. O que seria incisivo seria demonstrar a deficiência disso não se consagra na realidade. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente você usar exemplos concretos, como eu fiz anteriormente, para mostrar a deficiência desse tipo de abordagem. Tipo, se o direito absoluto como eu falei, direito absoluto à propriedade, que é o bem, que é a coisa maravilhosa, etc. Beleza, mas o cara tá tendo uma overdose de cocaína. O cara deu um tiro na sua própria cabeça. Então, ele não tá agindo, fazendo nada de errado, porque ele tá usando a própria liberdade para fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Então, se for ver pela ética anarcocapitalista, não tem nada de errado. Então, tipo, é isso que vamos dizer, se consagrar na realidade. Você pegar uma ética, uma proposta abstracionista de moral, etc., e, vamos dizer, destrinchar aquilo dialeticamente, observando os aspectos necessários para a aplicação daquilo na realidade. Então, não é simplesmente você falar, não tem substância, não se consagra na realidade. Você tem que demonstrar isso, senão você está só ajudando o cara, porque você está demonstrando que o cara tem razão, porque você não sabe contestar. Quer dizer, se você não sabe contestar, você está deixando o cara achar que ele tem razão. Então, depois, a fala do Cogos é que direitos impõem ao terceiro a obrigação de não mexer naquilo. Sintetizando isso. Aí depois ele fala, apenas direitos negativos são legítimos. Aí, isso aqui é interessante, porque realmente o que ele falou tem mais elaboração dialética e tal, e foi interessante, que ele falou que, quando você fala que uma pessoa
tem o direito absoluto à propriedade. Você está dizendo que o terceiro não pode mexer naquilo que ela já tem, na propriedade. Agora, se você fala, a pessoa tem direito a receber o Bolsa Família, então você está falando que o terceiro tem que dar alguma coisa para ela. Não é simplesmente o terceiro não pode atrapalhar. Então é um direito positivo. Então ele fala que a esquerda coloca um monte de direitos positivos e tal, iludindo as pessoas, quando na verdade o direito que é legítimo é apenas o negativo. Mas aí que existe problema. Se você achar que o direito, só existe legitimidade no direito negativo, o cara pegar, ter um filho, não gostei, ele é feio, ele é anão, sei lá, vou abandonar ele no lixão e foda-se. Você impedir que o cara faça isso, então está sendo ilegítimo pro Paulo Cogos. Como no anarcocapitalismo, como eu falo em outros vídeos, você abandonar a criança porque é feia, porque você não gostou, no lixão é legítimo. Não tem nada de imoral dentro da moral do anarcocapitalismo. Se eles falam que existe outra moral, é uma moral que só pode ser usada no seu âmbito pessoal, mas você não pode pretender dizer que é um bem você impedir as pessoas de abandonarem o filho no lixão como regra válida universalmente, porque a única regra válida universalmente tem que ser aquela baseada no direito absoluto à propriedade. Então, tipo, se o único direito legítimo é o direito, é obrigação negativa, você não pode fazer tal coisa com fulano. Então, tipo, o pai que viu o filho anão com síndrome de Down, sei lá o que, não gostei, vou abandonar no lixão. Então, tipo, não tem como você dizer que aquela criança tem o direito de existir, que aquela criança tem algum direito. Porque se você for dizer que aquela criança tem algum direito, você está escravizando, você está sendo um monstruoso ladrão da liberdade do pai, etc. Porque você está impedindo o pai de abandonar a criança doente lá no lixão. Então, tipo, pela concepção ética anarcocapitalista, você processar o cara porque ele foi lá e deixou o filho dele no lixão, ou ter algum impedimento legal ao cara fazer isso, já é uma monstruosidade, está escravizando o cara, não sei o quê. Então, o próprio uso do termo escravidão já demonstra o abstracionismo que eu falei anteriormente, que é essa pobreza na forma como eles pegam as premissas do raciocínio e conectam aquilo na realidade, porque eles estão aí comparando o cara que é preso, escoteado, castrado, humilhado, etc., torturado a vida inteira, com simplesmente você pegar e não deixar um pai que não gostou do filho deficiente jogar ele no lixão. Se você for dizer que o único conceito possível de escravidão é você interferir na liberdade absoluta, interferir no direito absoluto da propriedade, então é a mesma coisa. Você pegar o cara, castrar, escotear, torturar e você dizer, não, você não tem o direito de abandonar o seu filho doente no lixão. É a mesma coisa. Então é isso que faltou no Conde Lopé quando ele falou, seu argumento não tem substância, seu argumento não se consagra na realidade. Mas ele não explicou por quê, deveria ter explicado, pelo menos de forma sintética, essas questões aí. Depois o Cogos vai falar, inversão da ordem de Aristóteles. O Aristóteles fala que a Cívidas precede o homem, porque o Aristóteles é um fascista, malvado, não sei o quê. Então ele fala que o Hans Hermann Hoppe refutou isso porque ele fala que o indivíduo precede a comunidade, porque para a pessoa falar, a pessoa tem que ter as cordas vocais, então ela tem que ter a propriedade das cordas vocais, etc. Então o indivíduo vem primeiro. E aí depois o Conde falou uma coisa importante nisso aí, porque aí ele acertou até, que ele falou que na verdade não é o indivíduo abstratamente, foda-se, é uma interação do indivíduo com a sociedade. E a concepção de polis e de animal político que tinha na filosofia clássica contemplava isso, e dessa maluquice aí do libertarianismo não contempla, não é uma filosofia política muito inferior. Então por quê? Porque primeiro, como quando ele cita aqui o exemplo do Hans Hermann Hoppe, para o indivíduo falar tem que ter a propriedade das cordas vocais, beleza. Só que acontece o seguinte, para ele falar, para ele se comunicar, ele tem que ter a propriedade das cordas vocais, mas ele tem que ter recebido de outro indivíduo o conhecimento para ele saber o que é uma palavra, como que ele vai expressar uma ideia, expressar um conceito. Ele tem que ter anteriormente um diálogo com algum outro indivíduo para ele aprender o que significa, vamos dizer, qual que é o signo que vai apontar cada elemento da realidade. Então, tipo, não é simplesmente um indivíduo abstrato tem a propriedade do corpo e foda-se. O indivíduo tem a propriedade, o indivíduo tipo, tem autonomia, tem esse elemento, vamos dizer, esse elemento inquebrável da individualidade, mas ao mesmo tempo ele tem um elemento necessário sem o qual ele não sabe nem o que é individualidade, ele não vai saber nem o que é propriedade se ele não tiver contato com outros anteriormente, se ele não tiver recebido
ensinamentos e a partir da interação social recebido informações que vão permitir que ele elabore na cabeça dele a própria ideia de individualidade, a própria ideia de propriedade das cordas vocais. Então, tipo, não é eu vou destacar o indivíduo, ou eu vou destacar o coletivo, foda-se. É uma interação dialética e o Aristóteles sabia disso, fazia essa interação, e os idiotas dos anarcapitalistas e libertários não fazem. Então, por isso que é uma teoria econômica ou política, ou qualquer merda que seja, é uma teoria muito inferior. E depois o Conde vai falando aqui. Sua interpretação do Aristóteles está errada. Aí, beleza. Aí depois ele fala... o indivíduo que a filosofia política clássica leva em conta não é o indivíduo atomizado, abstrato da filosofia libertária e liberal, que é o que eu estava falando, né? O indivíduo destaca a propriedade do indivíduo e foda-se. Você vai vendo todos os aspectos ali do indivíduo que tem a propriedade, tem o elemento irredutível da liberdade e da propriedade, sim, mas tem outros elementos como o fato inegável de que ele só pode ter a consciência dos próprios direitos, da própria individualidade a partir da interação com os outros. Então o indivíduo não é atomizado e que você destaca a propriedade, foda-se. Depois ele fala, o bem não está... que primeiro o Cogos falou que o Estado não é um bem porque não é amparado nas relações econômicas, o bem tem que ser amparado na relação econômica e tal. E depois ele fala que justamente por isso, que o indivíduo é econômico, político, tem sua religião, não é atomizado, simplesmente um ente econômico que pode ser analisado através de uma equação. O indivíduo A comprou mercadoria C, vendeu para o indivíduo B, etc. Isso é óbvio, e o fato de o bem não ser apenas o bem que é apreciável, vamos dizer, economicamente, também é óbvio, não precisa nem falar. Justamente tudo que eu falei anteriormente sobre a análise metafísica do bem, da moral, etc., que é perceptível na obra aristotélica e no São Tomás, nos escolásticos, etc., escapa à concepção mensurável quantitativamente da economia. Isso até faz provavelmente pode ser melhor compreendido se você vê até aquela questão do reino da quantidade. Não sei se especificamente o livro do René Guénon fala disso, mas é uma questão de que a atividade intelectual moderna, pós-iluminista, aliás, pós-renascentista, vamos dizer, se procurou apenas com as dimensões das abstrações quantitativas e não das abstrações qualitativas, que seria a existência do ente, o desenvolvimento do ente, etc., como era no aristotelismo, que isso causou muita merda. Então, tipo, é óbvio que o valor não é apenas o que é quantificável, porque para ele ser quantificável, ele tem que existir, a própria existência não pode ser mensurada quantitativamente, é uma coisa qualitativa. Então, por enquanto é isso, vou tentar analisar os outros pontos desse debate e comentar aqui. Por enquanto é isso, muito obrigado.